Muitas pessoas entram em um processo de emagrecimento esperando que a parte mais difícil seja começar, mas em muitos casos o verdadeiro desafio aparece depois. Quando o peso começa a cair, junto com ele surge algo que poucas pessoas esperam: mais fome, mais vontade de comer, mais dificuldade para manter o plano inicial. E isso muitas vezes é interpretado como uma falta de controle por parte da pessoa que está fazendo a dieta. Na realidade, frequentemente é apenas a fisiologia acontecendo. Hoje eu quero te mostrar por que isso acontece. A gente precisa entender o mecanismo da fome num processo de emagrecimento para isso deixar de ser uma luta constante e uma frustração durante esse processo. E a partir daí o processo passa a ser conduzido de uma forma mais inteligente, com mais estratégia. O primeiro mecanismo, então, envolve sinais biológicos que regulam o apetite e a saciedade. Durante o processo de perda de peso, o organismo percebe a redução das reservas energéticas que estão acontecendo. E ele responde através de algumas sinalizações hormonais. E entre elas, as principais são o aumento da grelina e a redução da leptina. O que isso quer dizer? Que o cérebro recebe menos mensagens de saciedade e mais estímulo para buscar alimento. E isso faz sentido biologicamente. Como eu já falei em vários vídeos, para o organismo perder peso pode significar escassez, então ele tenta compensar isso. Não é o corpo que está agindo contra você, é o corpo que está tentando te proteger, na verdade. Mas a fome não nasce apenas lá no estômago. O cérebro também muda a forma como ele enxerga o alimento. Quando existe uma restrição prolongada de comida, o cérebro tende a aumentar a atenção para o alimento. E isso pode aparecer como pensar mais em comida, um maior desejo por itens calóricos e uma sensação de recompensa maior ao se alimentar. E é por isso que algumas pessoas relatam que a comida parece ser mais interessante enquanto elas estão fazendo uma dieta. Não é imaginação, é uma resposta adaptativa do cérebro. E ainda existe um terceiro fator que muitas vezes é ignorado. A rotina e o desgaste aumentam a fome. O apetite não depende apenas de calorias, ele também sofre influência de noites ruins de sono, estresse elevado, rotina desorganizada e o cansaço mental. Quando essas coisas se somam a um déficit calórico, a sensação de fome tende a aumentar, obviamente. Em muitos casos, a pessoa acredita que o problema é apenas a dieta, mas o contexto inteiro está pressionando o sistema para a gente sentir mais fome mesmo. Sentir mais fome enquanto emagrece não significa falta de disciplina. Significa que o organismo percebeu mudanças e começou a responder a elas. Por isso mesmo, ignorar a fome costuma ser uma estratégia ruim. Entendê-la costuma ser muito melhor. Quando esse processo é bem conduzido, o foco muda. Ele sai de resistir o tempo todo e ele vai para refeições mais saciantes, um aporte proteico adequado, sono consistente, uma rotina sustentável e atividade física estratégica e um tratamento médico quando indicado. Quando esse processo é bem conduzido, o foco muda. Ele sai de ficar tendo que resistir e dizer não o tempo todo para ir para refeições mais saciantes, um aporte proteico adequado diário, sono consistente, uma rotina sustentável e atividade física estratégica. O objetivo não é viver lutando contra a fome, é reduzir os fatores que a amplificam. Se você sente mais fome ao emagrecer, talvez o problema não seja a fraqueza, talvez seja apenas um corpo funcionando como foi programado para ser. Quer entender melhor como funciona o metabolismo, o emagrecimento sustentável? Se inscreve aqui no canal.